Bem, então nós começamos aqui uma série de 3 aulas falando sobre as revoluções americanas. Essas revoluções americanas elas vão falar sobre, primeiramente, a independência dos Estados Unidos, depois vamos falar sobre a independência do Haiti e, em seguida, a independência da América Espanhola. Então vamos lá para essa aula que fala sobre a independência dos Estados Unidos. Então, como disse, esse processo de independência dos Estados Unidos vai ocorrer no século XVIII. As influências das ideias iluministas no plano ideológico farão a diferença, já que essas ideias elas chegarão à América com uma intensidade muito grande, também até mesmo com pensadores ilustrados, como no caso de John Locke, né, que é um pensador inglês que também será de suma relevância no processo aí, de construção ideológica da emancipação. Essa independência ela vai ter uma série de fatores, e esses fatores eles são fatores, vamos dizer assim, bem mais objetivos do que propriamente as ideias ideológicas, e é isso que nós vamos ver agora. Então, o movimento denominado a Independência dos Estados Unidos ocorreu exatamente com as 13 colônias inglesas. Essas 13 colônias inglesas, as 13 colônias americanas, que atualmente são os Estados Unidos, elas começaram a contestar determinados atos da coroa britânica em relação à sua autonomia, né? E as 13 colônias eram exatamente esse território aqui. Então, esse território aqui é exatamente aquele que vai lutar pelo processo da independência a partir ali dos idos de 1776. Não quer dizer que anteriormente a isso esses colonos dessas 13 colônias americanas inglesas não contestaram alguma ação da coroa britânica, certo? As causas que levaram exatamente esses colonos a lutarem, a brigarem, a querer melhores condições em relação à Inglaterra foram exatamente as seguintes. O atual território dos Estados Unidos, até o século XVIII, ele tinha relativa autonomia em relação à Inglaterra, ou seja, as 13 colônias elas tinham autonomia em relação à Inglaterra. A Inglaterra fazia poucas fiscalizações, essas 13 colônias ali elas tinham uma maior atuação comercial, manufatureira, principalmente as colônias do norte e do centro. As colônias do sul, elas tinham um pouquinho mais de influência da Inglaterra, mas da mesma forma conseguia ter uma autonomia, vamos dizer assim, boa em relação à Inglaterra, podendo comercializar com as colônias do norte, do centro e também comercializar com outras áreas das Antilhas. Então havia uma certa autonomia, certo? Quando os ingleses vão tentar mudar essa política, é que as coisas vão começar a complicar. Então, os ingleses começam a mudar essa política devido a diversas guerras que vão ocorrer ali no século XVIII, principalmente guerras contra a França, né? E uma dessas guerras é exatamente a Guerra dos Sete Anos, que vai ocorrer entre 1756 a 1763. Essa guerra vai fazer com que muitos colonos da América, né, norte-americanos, participem ao lado dos ingleses para justamente derrotar os franceses na região do Canadá. Por quê? Porque os franceses, em certa medida, eles faziam ali uma contraposição aos colonos que acabavam comercializando ali peles e também acabavam pescando. Então houve essa contraposição, né? Mas também essa Guerra dos Sete Anos ela tem ali um processo de relevância no que diz respeito a essa vitória dos ingleses, ela exatamente representar o fim, ou basicamente a saída dos franceses de territórios da América do Norte, ficando ali basicamente essas terras monopolizadas
ingleses. E também os colonos eles participam dessa guerra porque eles queriam expandir seus territórios na região de Ohio, certo? Então, a partir daí também eles participam dessa guerra. O que acaba acontecendo é exatamente o seguinte: os interesses dos ingleses nem sempre eram interesses idênticos aos dos seus colonos. Os ingleses acabaram se utilizando dos colonos para vencer a guerra aos franceses, porém, essa vitória acabou sendo ruim para os colonos, pois nós vamos ver o que aconteceu. Antes de nós vermos o que aconteceu, eram basicamente essas aqui, né, as denominadas 13 colônias, certo? Então, essas aqui são as chamadas 13 colônias e essa era a fronteira e essa vai ser o local de formação do que posteriormente vai ser denominado de Estados Unidos da América, né? Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Maryland, Delaware, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia são exatamente as regiões aí que compunham as 13 colônias. O resultado da Guerra dos Sete Anos foi exatamente a vitória da Inglaterra. A Inglaterra conseguiu com isso anexar o Canadá, anexar as Antilhas, porém, essa guerra fez com que a Inglaterra aumentasse os seus impostos ainda mais. E o aumento desses impostos fez com que a Inglaterra acabasse buscando novas alternativas para fazer com que a coroa pudesse ressarcir todos os prejuízos da guerra. E qual foi a ideia? Aumentar os impostos não só dos habitantes ingleses na Ilha Britânica, mas sim na América do Norte. E a partir daí o governo inglês aumenta os impostos na América, aumenta os impostos em suas 13 colônias, e qual era a justificativa? Que o dinheiro seria usado para pagar as despesas de guerra. Os colonos, é lógico que achavam que a Inglaterra tinha dado pouca ajuda a eles nessa guerra, já que a participação maior foi exatamente deles, e, portanto, eles achavam a cobrança desse imposto injusta. A partir daí, ou dos impostos injustos, a partir daí um inglês chamado, um colono chamado James Oates, acabou publicando ali uma obra, um livro, denunciando exatamente essa ideia dessa cobrança de impostos, dizendo que uma taxação sem representação era ilegal. Então, diante disso, eles viam com maus olhos a Inglaterra querer recuperar suas rendas, fazendo o quê? Cobrando impostos dos colonos. Então, os colonos começaram a se organizar exatamente contrários a essa ideia. Diante dessas leis de cobranças de impostos, em 5 de março de 1770, os colonos em Boston acabaram organizando ali uma grande manifestação. E esses colonos fizeram essa grande manifestação contrários exatamente aos atos de Townshend, que esses atos eram exatamente o quê? Cobranças ali de impostos a partir do vidro, dos corantes, do chá. Também fechou exatamente a Assembleia de Nova York por ela não cumprir a lei de hospedagem. É, e também esse ato fez com que houvesse ali um massacre à população dos colonos de Boston, matando ali 5 pessoas e ferindo outras tantas. Isso revoltou a população a partir ali de 1770, 1770, e isso já deixava claro ali que as coisas não andavam muito bem, que a qualquer momento poderia ocorrer uma guerra. Então aí a gente pode ver as cenas mais aproximadas desse massacre, né? O massacre ali de Boston de 1770, e sempre os colonos acabavam utilizando essas imagens, posteriormente eles acabaram usando essas alegorias, essas imagens para mostrar o quão era opressivo o governo inglês em relação aos colonos da América do Norte.
Então, o estopim ali do conflito entre os colonos e exatamente a coroa britânica foi exatamente que os ingleses eles necessitavam de ampliação de novos mercados. Então, cada vez mais eles exploravam ali as colônias, certo? E mantinham ali restrições mercantilistas, ou seja, começaram a criar companhias de comércio, onde os colonos só podiam comerciar com essas companhias de comércio, não permitiram mais o comércio triangular, que era uma liberdade de comércio que os colonos tinham com as Antilhas, com a África, com as próprias colônias entre si. Isso tudo gerou um grande descontentamento e esse grande descontentamento levou exatamente a revoltas mais intensas. E essas leis coercitivas ou leis impositivas, elas acabaram sendo as seguintes: a Lei do Açúcar de 1764, que taxava o açúcar que não fosse comprado na região das Antilhas Inglesas, né? Todo o açúcar que viesse de outras regiões pagariam impostos, né? E isso dificultava as negociações ali dos colonos do norte e do centro. A Lei do Selo de 1765, que obrigava a utilização em todo qualquer documento, contratos, jornais, cartas e etc., tinha que pagar ali um determinado valor. Os colonos não aceitaram, chegaram até mesmo a queimar maços de selo, a lei foi revogada. E os famigerados atos de Townshend, né, de 1767, que eram leis ali que taxavam a importação de diversos produtos, como eu já citei, como por exemplo o vidro, também os corantes, o chá, e os próprios colonos, eles tomavam muito chá, então eles começaram a fazer uma desobediência civil em certa medida. E essa desobediência civil ela aconteceu de que maneira? A substituição do chá pelo café e também houve até mesmo Liga de Mulheres. A Liga das Mulheres acabou se organizando para ser contrária a tomar ou a comprar o chá dos ingleses. Além dessas leis anteriores, houve também a Lei do Chá de 1773, que garantiu o monopólio desse chá à Companhia das Índias Orientais. Essa lei do chá, ela gerou uma manifestação que foi exatamente a festa do chá de Boston, onde os colonos eles acabaram no dia 16 de dezembro de 1773 atacando ali 3 navios no porto de Boston e atiraram cerca de 340 caixas de chá. Né? A denominada Festa do Chá de Boston contou ali com a participação de 50 colonos. É lógico que a Inglaterra não aceitou isso de uma maneira tão harmoniosa. E a partir daí obrigou os colonos a pagar aquele chá que eles haviam destruído e também decretou as leis intoleráveis, a partir de 1774, que interditava o porto da cidade de Boston, retendo todos os lucros e todos os rendimentos que ali acabassem acontecendo, e deu ao governador de Massachusetts poder real, o poder ali de Massachusetts ser exatamente um estado real. E ali ficaria o aquartelamento das forças das tropas britânicas, ou seja, ali ficariam exatamente as tropas do exército britânico para fazer exatamente o quê? Para vigiar a colônia contra atos como esse. E, inclusive, os próprios colonos teriam que pagar por tal situação. Houve, em 1774, os atos de Quebec. Esses atos eles acabavam fazendo que colônias como Massachusetts, Virgínia, Connecticut, Pensilvânia ocupassem terras do oeste, né? E todas essas questões elas acabaram ali sendo extremamente desagradáveis aos colonos e isso gerou descontentamentos os maiores possíveis. Então, como já foi informado, a festa do chá de Boston ela aconteceu no dia 16 de dezembro de 1773. Os colonos, cerca de 150 colonos, se disfarçaram de índios peles vermelhas, assaltaram os navios da Companhia de Comércio e jogaram 340 caixas desse chá no mar, né? Lógico que isso mostrava ali a insatisfação dos colonos, né? Em referente a todas aquelas leis que eram impostas pela coroa britânica, pelo rei Jorge III, em relação ali às colônias.
Aí nós temos exatamente uma representação, né? E aqui nós podemos ver nessa imagem mais centralizada aqui, os colonos vestidos de índio ali e contando com o apoio de grande parte, né, dos outros colonos. E aqui no mar a gente pode ver as caixas ali sendo jogadas. Os colonos inicialmente eles não queriam exatamente a separação, então eles tentaram ali negociar. Em 1774 eles acabaram estabelecendo ali o primeiro Congresso da Filadélfia, onde eles acabaram estabelecendo a máxima de sem representação não deve haver taxação do James Oates. Eles pediam o fim das tarifas e das restrições mercantilistas e também pediam o fim do veto do rei às suas ações. O que fez a Inglaterra? A Inglaterra não deu a mínima para o que esses colonos acabariam pedindo. E em 1775 houve o início da guerra, né? Esse início da guerra vai contar exatamente com conflitos em Concord, né? Inicialmente, e a partir daí isso vai se intensificar com ora vitória dos ingleses, ora vitória dos colonos. Os colonos vão acabar posteriormente recebendo apoio de países que eram inimigos da Inglaterra, como por exemplo a Holanda, como por exemplo a França e a Espanha, e isso vai ajudá-los bastante no processo de vencer essa guerra. As 13 colônias acabaram ali exatamente se unindo pelo ideal da representatividade, pelas ideias iluministas, e a partir daí o grande líder militar para o combate aos ingleses foi exatamente o George Washington, né, que era um grande fazendeiro, e ele conseguiu liderar esse exército que acabou vencendo ali as tropas inglesas com apoio de franceses, espanhóis e holandeses. É estabelecido o segundo Congresso da Filadélfia. Nesse segundo Congresso da Filadélfia já não era mais uma tentativa ali de negociar com os ingleses, mas sim de declarar que, a partir daquele momento, dia 4 de julho de 1776, as 13 colônias se tornavam ali independentes da Inglaterra. O Thomas Jefferson não foi o único redator, mas foi o principal. Ele acabou ali contando muito com a influência do John Locke, né, e das ideias iluministas. E diante disso ele redigiu ali a Declaração de Independência das 13 colônias. E como eu disse, essa guerra, o apoio da Espanha, da Holanda e da França foi fundamental para que a vitória contra os ingleses acabasse ocorrendo. E em 1783 os ingleses acabaram sendo derrotados, né? As 13 colônias vencem a guerra e a Inglaterra assina o Tratado de Paris. Esse Tratado de Paris reconhecia exatamente as 13 colônias como independentes. E era a primeira vez ali na história que tínhamos o reconhecimento de independência das colônias. Com a independência foi estabelecida uma Constituição. A primeira Constituição ela começou a ser redigida em 1787 e ela tem a sua conclusão ali pelos idos de 1891, certo? Só que essa Constituição ela estabeleceu o seguinte: os Estados Unidos seriam uma república federativa, ou seja, os estados teriam autonomia, haveria divisão de poderes. Essa divisão de poderes ela foi influenciada muitíssimo pelo Montesquieu e posta em prática na Constituição dos Estados Unidos pelo Alexander Hamilton e pelo James Madison. Houve ali os princípios do próprio Locke, como o direito à liberdade, à igualdade jurídica, a proteção da propriedade privada, mas aqui começavam as desigualdades. Voto censitário, ou seja, somente as pessoas que tinham dinheiro e posses poderiam votar. Índios, negros, mulheres estavam sem direitos constitucionais, ou seja, acabava sendo implementada nos Estados Unidos, a partir desse momento, Estados Unidos da América, uma cidadania limitada.
As consequências disso tudo, nós temos o seguinte: os Estados Unidos, ou as 13 colônias, se tornando a primeira colônia independente, muitos soldados franceses que acabaram lutando contra os ingleses também acabaram ali sendo influenciados por esses ideais de liberdade, e esses ideais de liberdade posteriormente vão influenciar exatamente a própria Revolução Francesa de 1789. Então, pessoal, essa aí foi nossa aula sobre independência dos Estados Unidos. Forte abraço.